Dono de empresa, faz a coisa certa. Vamos falar agora das faltas. Agora você vai deixar um parágrafo específico para as faltas e lá você vai trazer duas informações importantes. Primeira informação, que se possível, esta pessoa ao faltar te avise, ok? Ela faltou, ela teve um problema, ela passou mal, ela te avise. E por que se possível? Porque quando esta pessoa não está trabalhando, ela não está sob seu mando. Não é você que está mandando nessa pessoa, entende? Essa pessoa, ela está ausente da tua empresa. Você não pode ficar dando ordens. Me manda já esse atestado. Não. Então você vai colocar lá, se possível. E o outro ponto que não pode deixar de faltar nessa política é que ela deverá trazer imediatamente ao retorno da empresa, presta atenção nessas palavras, gente. Eu quero que vocês escrevam igualzinho, tá? Ela deverá trazer imediatamente ao retorno para a empresa um documento que abone a sua falta. Carme, mas não é um atestado? Não. É um documento que abone a sua falta. Cabe, mas eu não posso falar trazer um documento que justifica? Não. Se a pessoa simplesmente furou o pneu do carro, ela foi lá na oficina, ela traz lá a nota fiscal do borracheiro, é um documento que justifica. Você vai abonar a falta? Não. Entende? Então, não é um documento que justifica, não é uma justificativa. Dono de empresa, para de falar em justificativa, para. Eu não quero mais ninguém falando em justificativa aqui. Dono de empresa é cheio de falar de justificativa. Justificativa não abona a falta. Então você tem que falar o termo correto. É um documento que abona a sua falta. E esse documento pode ser um atestado, pode ser uma declaração de nascimento de um filho, pode ser uma declaração de casamento, pode ser uma declaração de morte, não sei. Ele pode até ter ido tirar sangue, né? Mas eu nem fico dando essas ideias, mas se ele vai tirar sangue uma vez por mês, a falta dele é abonada. E se eles têm essas ideias, imagina só, toda sexta-feira ele resolve doar sangue, né? Complicado, né, gente? Complicado. Então, eu prefiro não dar essas ideias para as pessoas. Pessoal, então vocês entenderam? É um documento original que vai realmente comprovar que aquela pessoa, por algum motivo, ela não esteve presente. Somente um documento, assim, pode abonar a falta dessa pessoa. E é importante ser original, porque é muito mais fácil a pessoa falsificar e depois bater uma foto que não vai ter tanta resolução assim, e isso é um documento falso. E você quer que essa política funcione, você não quer sair aplicando advertência. Então, se a pessoa te liga e fala que está com dor de barriga, ou fala que está doendo o dente, ou fala que ela não está passando bem, você diz: muito obrigado por avisar, ou manda um WhatsApp, muito obrigado. Agora você sabe que você precisa de um documento que abone a sua falta assim que você retornar. Então você vai dar a informação para a pessoa de que sim, você vai precisar de um documento, porque você quer estabelecer essa nova cultura na tua empresa. E depois essa pessoa volta, né, a faltar e ela vai chegar na tua empresa e você vai falar com ela imediatamente ao retorno e vai perguntar: está tudo bem? Por que você vai perguntar se está tudo bem? Porque pode ter acontecido alguma coisa grave com ela, entende? Pergunta se está tudo bem, ela respondendo, você faz a pergunta: você tem um documento que abone sua falta? Ah, não tenho, né? Eu fui lá no postinho, mas eles não deram. Ah, ok. Então você já sabe que nós conversamos sobre a nossa política. Eu vou precisar fazer um documento, então. E aí você faz. Esse documento se chama advertência. Eu vou te ensinar a fazer em 3 parágrafos para se fazer uma advertência que funciona e que o juiz entende que você está cuidando da tua empresa. São 3 parágrafos. Primeiro parágrafo: o que foi que aconteceu? Fulano de tal faltou no dia tal ou chegou atrasado por 3 horas no dia tal e não trouxe um documento que abone sua falta. Segundo parágrafo:
E aí você vai colocar a consequência, algo que seja verdadeiro, deixando assim a loja fechada até o primeiro empregado chegar, né, trazendo prejuízo ou sobrecarregando toda a equipe de trabalho, ou deixando o cliente sem atender por causa da sua ausência. Eu não sei, mas escreva uma coisa que seja verdadeira no segundo parágrafo. Carmen, é para contar história? Não, não conte história. Uma coisa verdadeira é uma frase, ok? Terceira frase, terceiro parágrafo. E isso não deve voltar a acontecer. Simples assim. E aí, quem é que vai assinar essa advertência? É você, dono de empresa. É você quem vai redigir. Imprime a advertência para ficar bem claro aquilo que está acontecendo. Carmen, eu não tenho impressora. Ok, faz uma letra aí que todo mundo entenda, escreva de forma organizada, escreva com parágrafos separados um do outro e tá tudo bem, não tem problema. Isso até vai mostrar para o juiz que você seguiu o princípio da imediaticidade, ou seja, que você aplicou a advertência imediatamente após ter ocorrido a falta e tá tudo bem. E aí é você quem assina e depois ele assina. Carmen, se ele não quiser assinar. Se ele não quiser assinar, tá tudo bem também. Você vai chamar duas testemunhas, mas não são testemunhas daquilo que ele quebrou, daquilo que ele faltou, não são testemunhas referente a isso. São testemunhas do fato dele não querer assinar. E agora eu vou te ensinar algo que até advogados desconhecem e que vai fazer com que, caso você tenha um processo na justiça, não deixe dúvidas e o juiz ficará a teu favor. Quando você vai entregar essa advertência para a testemunha assinar, antes ela tem que testemunhar de fato o que aconteceu. Então, você vai repetir e falar para o teu empregado: Fulano, assina esse documento, e você vai falar documento. Por quê? Porque eles não podem saber que ele está sendo advertido. Se eles souberem, se as testemunhas souberem que ele está sendo advertido, você está expondo essa pessoa. Então, você não pode expor quem está sendo advertido. Então, você vai dizer: Fulano, assina este documento. E ele vai dizer: Não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar. Já falei que não vou assinar, não insiste que eu não vou assinar. E tá tudo bem. Aí, você fala para as testemunhas: Você presenciou que ele não quis assinar o documento? Sim. Então, escreva o que você presenciou. A testemunha não basta assinar. Esse papel vai ser dobrado e elas vão escrever naquela parte de baixo. Elas vão dizer: Fulano não quis assinar o documento. Fulano falou que não ia assinar. Fulano falou que não. Não importa. Mas elas vão escrever com a letra delas, com as palavras que elas quiserem, o que foi que elas testemunharam. Carmen, não é só assinar? Uhum. Depois chega lá para o juiz e fala assim: Ah, o dono da empresa me mandou assinar um papel, nem sabia o que eu estava assinando. Corri assinar para não ser mandado embora. E lá se vai o dono de empresa, né, com prejuízo. Então, você pede sempre que a pessoa escreva: para com essa ideia de colocar o X, ok? E não existe essa ideia de panelinha. Aquela pessoa que não assinar vai ser advertida porque ela não quis assinar, porque o contrato de trabalho é muito claro. No contrato de trabalho está escrito de que é uma relação de subordinação e de que eles têm que receber ordens diretas do dono da empresa. Não assinou, aguarda aqui que já vai chegar a sua. E aí, fulano de tal se negou a escrever um fato que havia presenciado. Não cumpriu com uma ordem direta, está sendo advertida, porque isso traz um grande prejuízo para a empresa e para a credibilidade da empresa. Isso não deve voltar a se repetir e vai ser advertida. Isso tudo olho no olho. Não existe advertência por WhatsApp, não existe advertência por telefone, isso não existe, ok? Você precisa. Se você não está na empresa, você tem que ter um líder na empresa, você tem que ter um gerente. Eu falo e meus alunos sabem, a sua empresa vai funcionar com você lá ou sem você lá,
mas ela não vai funcionar sozinha. Alguém tem que cuidar e você precisa formar esse líder, ok? Dono de empresa é assim, é tranquilo. Se a pessoa volta a repetir, volta a faltar, você não vai ficar entupindo ela de advertência de falta, porque aí depois isso vai contra você no juiz. Aí você vai aplicar uma advertência porque ela não se corrige. Se ela volta a faltar, você vai aplicar uma advertência porque ela está não corrigindo. E aí você fala, já foi advertida dia tal, agora está sendo suspensa. E suspende ela um dia, 2 dias. Ela continua faltando sem ter um documento que abone sua falta? Aí então você pode aplicar uma suspensão por confrontar o teu poder de dirigir a empresa. Aí a coisa começa a ficar grave. Aí você consegue chegar numa justa causa. Justa causa por falta, os juízes devolvem. Entenda isso, para o juiz faltar, usar celular, é tudo bobagem. Para eles tem que ser algo grave, e algo grave é confrontar o teu poder de dirigir a empresa. Como é que você vai dirigir a empresa, fazer tua empresa crescer, ter faturamento e pagar seus impostos, se tem alguém que não te deixa dirigir? Entende?